Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de hoje. Hoje vamos falar de um assunto que nos toca bastante, que são os benefícios do sofrimento. Pode parecer um pouco estranho estarmos falando do sofrimento como tendo benefícios. Até eu pensava que fosse bem estranho falar sobre esse assunto aqui na internet, aqui no YouTube, mas vi que já existem outros vídeos aqui na plataforma que falam sobre isso. Então, não seria o nosso, que seria o primeiro vídeo com essa abordagem desse assunto, com essa abordagem do sofrimento. Sofrimento, em geral, é abordado pelas pessoas de uma forma negativa, como algo a ser repelido, como algo a ser afastado, o quanto antes. É claro que não estamos aqui negando o valor de procurar amenizar o sofrimento. É justamente isso que a gente procura fazer na nossa vida, tanto em relação a nós como em relação aos outros seres. Nós buscamos amenizar o sofrimento nosso e das outras pessoas e dos outros seres em geral. Procuramos causar o menor sofrimento possível, tanto para nós como para os outros seres, principalmente aqueles seres sencientes, aqueles seres que têm dor. Então, todos esses seres a gente procura amenizar o sofrimento o máximo que a gente puder. Mas, uma vez que a pessoa esteja em sofrimento, é interessante que, além de tomar as medidas necessárias para amenizar o sofrimento, que recomendamos seja tomadas medidas, seja feitos tratamentos médicos, sejam feitas sejam buscadas maneiras de aliviar esse sofrimento. Nem sempre é uma doença, pode ser uma condição de pobreza, uma condição de calamidade que possa trazer sofrimento para a pessoa. Todos os meios devem ser buscados para amenizar esse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos que saber aceitar esse sofrimento e saber analisar quais são os benefícios que ele está nos trazendo. E ele traz vários benefícios sobre isso que vamos falar aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Leite Ribeiro. Eu sou um pesquisador sobre filosofia antiga e esquizofrenia. Estamos aqui hoje para falar do sofrimento, das benesses de sofrer, né? Como diz o meu amigo Chais, há uma contradição. Como assim benesses do sofrer, né? Mas às vezes pode existir. E eu começaria a conversa de hoje dizendo que talvez o sofrimento ele seja especialmente útil nos seus relacionamentos, né? Você aprende com os relacionamentos, né? Aquilo que deu certo, o que não deu, o que é possível esperar dos outros, o que não é possível esperar dos outros, o quanto eu vou colocar a minha felicidade nas mãos dos outros, né? O quanto eu vou colocar, o quanto que o meu desejo é o desejo do outro por mim também, né? O desejo pelo desejo, como se fala muito na psicanálise, né? Enfim, eu acho que é um longo aprendizado nos relacionamentos humanos e ele é bastante útil nesse aspecto. Eu acho que aos poucos, durante as nossas vidas, nós vamos chegando a mais ou menos aquela máxima que é usada muito nos alcoólicos anônimos, que é me dê paciência para aguentar o que não posso mudar, me dê forças para mudar o que posso mudar e me dê sabedoria para discernir entre ambos. Talvez esse é o melhor ensinamento que nós vamos adquirindo durante o tempo em nossos relacionamentos humanos, né? Enfim, eu acho que aí cabe sim um bom aprendizado, um sofrimento dos relacionamentos. Aprendemos que nunca são sonhos, mas também aprendemos que às vezes podem ser bons, grandes amizades, né? Enfim, nós aprendemos talvez a nos relacionar melhor. Nesse âmbito, o sofrimento seria útil. Bom, vamos começar agora a elencar um pouco os benefícios do sofrimento. São muitos, por incrível que pareça, pode parecer contraditório, como o João falou, mas o sofrimento tem muitos benefícios. Tem mais benefício do que o prazer. Em geral, nós buscamos o prazer, assim como população, como sociedade, estamos correndo atrás do prazer e fugindo do sofrimento. Mas o prazer não nos traz benefícios
posteriores. Geralmente eles trazem só o benefício imediato. É um benefício imediato no momento em que estou desfrutando do prazer, mas depois fica geralmente um vazio, uma vontade de quero mais, uma ansiedade, uma angústia de querer mais, né? O prazer nos dá isso. E o sofrimento, pelo contrário, traz muitos benefícios. Um desses benefícios é o benefício do aprendizado. Se nós sofremos e tivermos um pouco de consciência, um pouco de reflexão for feita por nossa parte, nós vamos refletir, mas por que estou sofrendo? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu errei? Pode ser que eu comi demais, fiquei com dor de barriga, estou sofrendo dor de barriga porque comi demais. Comi algo que não deveria ter comido. Comi sem fome, comi demais, comi correndo, comi nervoso, e isso me deu dor, deu diarreia, deu algum problema. Então, eu aprendo com o sofrimento, eu aprendo a não repetir aquela mesma ação. Muitas vezes eu não aprendo, mas se eu prestar bastante atenção, se eu ficar bastante atento, se eu refletir, se eu pesar bem, se eu internalizar, se eu refletir sobre esse sofrimento. Às vezes a pessoa está sofrendo e já vai correndo tomar um remédio. Isso não é legal, assim, esse correr tomar um remédio. Porque em vez de a pessoa ficar pelo menos refletindo um pouquinho, pô, comi demais, não devo fazer isso, né? Vou me esforçar para da próxima vez não fazer isso de novo. Aí você vai lá, toma um remédio, o remédio alivia logo a dor, você esquece de refletir. Isso não deve ser feito. A gente deve buscar, sim, maneiras de aliviar o sofrimento, mas antes de fazer isso, quando o sofrimento não é tão intenso assim, nós temos que encarar ele, nós temos que passar por ele. Nós vamos estar aprendendo que não deve ser feito tais e tais coisas. Então, esse é um dos benefícios do sofrimento. Sofrimento nos ensina que nem tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, a gente consegue. Tem certas coisas que não são possíveis. Ou não acontecem no momento que a gente quer. É só no momento que o universo quer, não no momento que a gente quer. Então a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a esperar, a gente aprende a aceitar. Então, são realmente muitos benefícios do sofrimento, depois eu vou comentar sobre outros, mas só para começar, então, tem esses aqui: o aprendizado a não fazer coisas erradas, aprendemos a ter paciência, aprendemos a tolerar, aprendemos a esperar, aprendemos que nem tudo é possível, tem certas coisas que são possíveis, outras não são. Com o tempo a gente vai aprendendo isso, a gente vai sofrendo decepções, reveses, e a gente vai aprendendo que não é bom sonhar tão alto assim. É claro que é bom sonhar, é bom ter alguns desejos, algumas metas, mas muito pé no chão. Muito pé no chão, muita cautela. Isso também é bom para não ficar iludido achando que é tudo certo, que eu vou conseguir, tá tudo certo, tá tudo na mão. E quando vê, aquilo não estava assim tão na mão. Verdade, verdade. E aí você fala aí do aprendizado da humildade, por exemplo, né? Sim, com certeza. Agora, nas minhas pesquisas sobre esquizofrenia, um assunto central são essas drogas que são dadas às pessoas com esquizofrenia, que são os antipsicóticos, né? Os famosos antipsicóticos, que teoricamente eles ajudariam as pessoas com esquizofrenia. Porém, eu queria colocar aqui uma coisa seguinte: esse é um sofrimento que não dá benefício. O antipsicótico, ele vai talvez inibir uma pessoa de ter um surto, ele vai talvez inibir aí comportamentos agressivos da pessoa consigo mesmo ou com os outros. Isso é verdade, isso realmente acontece. Mas por algum motivo misterioso dessas drogas, que não se entende muito bem, a pessoa não aprende com essas drogas. Tanto que a pessoa é obrigada a usar isso pelo resto de sua vida. Se aprendesse, não é? É um raciocínio lógico meio óbvio. Se Aldol ensinasse alguma coisa, você consumia Aldol 6 meses, aprendia e parava de consumir. Mas não é assim que acontece. Essas drogas têm mecanismos obscuros que são difíceis de entender, que somente talvez os químicos aí dos grandes laboratórios entendam. E essas drogas, elas são necessário o uso contínuo dessas drogas, né? E
por esse fato, eu diria eu, né? Elas não ensinam nada. Você sofre, você fica mais burro, você fica mais frio e não aprende nada. Inibe o teu surto, mas você não aprende nada. Essa é uma tragédia dos antipsicóticos. As pessoas sofrem e um sofrimento que não é útil, né? Bom, e voltando à questão das benesses do sofrimento, né? Quando a pessoa está ganhando, ganhando, ganhando na vida, tudo dá certo, a pessoa conquista muita riqueza, muito poder, muita fama, para ela tudo dá certo, tudo está maravilhoso e tal. O que começa a acontecer com a pessoa? Cresce o ego. A pessoa fica com o ego lá em cima, achando que tá tudo na minha mão, tudo é possível, eu sou o senhor do mundo, eu posso tudo, e cresce demais o ego. Então, se essa pessoa que está lá em cima, está no auge, está ganhando tudo, está conquistando tudo, tudo está caindo na mão dela, se essa pessoa encontra o sofrimento, o que que faz o sofrimento? Reduz o ego, né? Proporciona humildade para essa pessoa, para ela reconhecer que nem tudo está assim na mão, né? Tudo é tão fácil, tudo. A pessoa quando está ganhando, 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 ela pensa que está tudo sob controle. Ela consegue controlar tudo, consegue dominar tudo. E quando ela começa a perder, 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 ou pelo menos tem uma grande perda, um grande sofrimento, aí ela começa a reconhecer, pô, não é bem assim, né? Não é bem assim. Exa- Ele começa a reduzir o ego da pessoa, mas não apenas de quem está lá em cima ganhando tudo. O sofrimento proporciona essa redução do ego para qualquer um. A pessoa pode estar achando que está no domínio, está achando que está no comando de uma situação e o sofrimento vai lá e mostra que não está no comando, né? É E interessante, devido a né? isso, a pessoa acaba se rendendo a Deus. Essa rendição, claro, é progressiva. Quem está muito afastado de Deus não vai se render totalmente no primeiro momento, mas o sofrimento nos aproxima de Deus, nos faz mais humildes, menos egocêntricos, menos autocentrados. Começamos a enxergar o sofrimento dos outros também. Se a gente sofre, a gente, pô, se eu estou sofrendo, os outros também devem estar. A gente começa a enxergar o sofrimento dos outros e começa a se sensibilizar com isso e procurar aliviar também. Começa a procurar também ver que, pô, vou ficar só correndo atrás de benefícios próprios. Não, vou fazer alguma coisa pela sociedade, pelos outros. Eles estão sofrendo que nem eu, e eu sei que o sofrimento é ruim, então se é ruim para mim, deve ser ruim para eles. Então, o que eu puder fazer para ajudar os outros a aliviar o sofrimento, eu vou fazer. Então a pessoa começa a refletir sobre isso quando ela sofre. Quando ela não sofre, não está ganhando tudo, está dando tudo certo, ela fica muito egocêntrica, muito autocentrada, muito se autovalorizando, e isso acaba acontecendo o seguinte: ela sobe, 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 e quanto maior a altura, maior a queda. Com certeza, né? Eu acho interessante a gente lembrar aqui a história do Buda, né? O Buda, ele era um príncipe na Índia, muito rico. Ele morava num palácio. E o pai do Buda tinha como intenção evitar que o filho dele sofresse ou sequer visse o sofrimento. Então o Buda vivia num palácio, em grandes condições materiais, e ele não via sofrimento algum ali. Mas aí um dia ele sai para passear fora do palácio e ele vê o sofrimento. Ele vê mendigos, ele vê gente doente, ele vê gente velha. E o Buda começa a ver o sofrimento. E a partir daí começa a grande jornada do Buda de se iluminar, né? Foi a partir do sofrimento que ele viu ao sair do palácio que ele começa a se iluminar. Porque ele vê como é que seria possível aliviar o sofrimento. Toda essa gente está sofrendo. Eu quero descobrir como aliviar o sofrimento. E aí começa toda a jornada do Buda, né? Que culmina quando ele está debaixo de uma árvore e vem a ele então várias tentações e ele sobrevive às tentações. E a partir daí ele se ilumina. E a partir daí ele de fato passa a viver uma vida sem muito sofrimento, digamos assim. Não que cessasse o sofrimento dele, mas ele conseguiu diminuir bastante o sofrimento dele, né? E ele deixa aquelas famosas máximas dele, né?
entre as quais está lá, não deseje muito. Se você não desejar muito, coisa alguma, você será feliz. Você não terá grandes sofrimentos em sua vida, né? E assim, desde sempre na Índia, eles têm essa impressão de que as pessoas iluminadas, elas muitas vezes tiveram um karma difícil, superaram grandes sofrimentos, mas a partir do momento que se iluminam, o sofrimento já é bem menor, a vida já é bem mais prazerosa. Então a história do Buda é interessante, né? Porque ele vivia uma vida na qual ele não sofria, nem sequer via sofrimento, mas era uma vida tola, ele não era uma grande pessoa. Porém, a partir do que ele vê pessoas sofrendo pelo mundo, ele passa a se indagar uma resposta para aquilo e torna-se, de fato, uma pessoa melhor. Inclusive, uma pessoa que não se entrega às tentações do dinheiro, do sexo, assim por diante, né, do status. Ele não se entrega a essas tentações e descobre ele esse modo de vida que, segundo ele, seria menos sofrido, né? Que é uma vida sem grandes desejos. É interessante toda a história do Buda com relação ao sofrimento, né? Ouvindo você falar, eu me lembrei de um verso do Bhagavad Gita que diz o seguinte: é o Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 22. Vou pegar a tradução em português. Os prazeres que surgem do contato com os objetos dos sentidos, embora pareçam agradáveis para as pessoas de mentalidade mundana, são, na verdade, uma fonte de miséria. Ó filho de Kunti, tais prazeres têm um começo e um fim, então os sábios não se deleitam com eles. Os sábios não se deleitam com esses prazeres mundanos, que são os prazeres buscados pela grande maioria dos seres humanos nos dias de hoje. Prazeres sensoriais, prazeres da boa comida, boa mesa, do sexo, das compras, das roupas, dos carros, das casas, das viagens, dos passeios. A maioria dos seres humanos está correndo atrás disso. Os sábios não se deleitam com eles. Eu também me lembrei de uma passagem de um livro de Shankaracharya, que é Upadesha Sahasri, que é os 1000 ensinamentos, um livro de Shankaracharya, em que no começo, numa passagem do começo, ele diz que a maneira de ensinar, o método de iluminar o discípulo. Então, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que desistiu do desejo por um filho, por riqueza e por este mundo e pelo próximo. Essa é a definição de discípulo que está em condições de receber o conhecimento para se iluminar. O discípulo é aquele que desistiu do desejo de ter um filho, de riqueza, desejo por este mundo e pelo próximo. Ou seja, esse perfil do discípulo que está apto para receber o conhecimento é muito parecido com essa definição do sábio da Bhagavad Gita, que em sânscrito, até me lembro essas palavras, Nateshu Ramate Buddha, né? Nateshu Ramate Buddha, Buddha é o sábio. Na é nunca, Teshu naqueles, Ramate tem, se agrada, né? Se agrada. Então, o sábio não se agrada, nunca se agrada neles, naqueles, né? Nos prazeres dos sentidos. Então, o sábio não se agrada pelos prazeres dos sentidos. O discípulo que está capacitado para receber o conhecimento da iluminação não tem mais interesse em ter filho, em ter riqueza, em ter esse mundo, né? Fama, reconhecimento, e nem no próximo. Ele não está pensando que ele vai para o céu, que lá no céu ele vai viver uma vida maravilhosa, não. Ele quer o conhecimento para se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes.
Então, essa ideia em voga, que a busca do prazer, desses prazeres sensoriais, é o real objetivo da vida, ganhar dinheiro, ficar famoso, rico, reconhecido, para poder aproveitar bastante esses prazeres sensoriais. Nateshu Ramate Buddha. O sábio não segue esse caminho. Exatamente. E você sabe que eu sou, como você, adepto desse caminho, que foi um caminho aí, para mim, não apenas do Shankara, né, que você falou aí, você pronuncia Shankaracharya, né, é, o Buda, mas isso aí, eu creio que esse estilo de vida ele era amplamente difundido em todo o mundo antigo, desde a Grécia até a China. E eu vejo o seguinte, né, esse estudo desses sábios ele é meditativo, é o estudo sobre estados meditativos, né? Quando você compara com a psicanálise de hoje, a psicanálise é muito relacional, é de como vão os seus relacionamentos, né? Essas filosofias são meditativas, como você faz para meditar melhor, né? Embora, no final das contas, elas acabem também influindo em nossos relacionamentos. Mas o que é interessante acerca do sofrimento? É interessante você ver o seguinte, a psicanálise ela acha que sempre você tem uma falta, e essa falta é o que vai originar você em desejos, demandas. E é a partir daí que você se move adiante. Ou seja, é baseado no sofrimento. É a partir do seu sofrimento, que você quer tapar o seu sofrimento com essa ou aquela demanda, que você acaba indo adiante, né? Nos seus relacionamentos, basicamente, você continua desejando as pessoas próximas a você ou desejando um novo relacionamento a partir dessas demandas que nunca cessam, né? É um sofrimento constante no relacionamento, segundo a psicanálise. No entanto, na filosofia indiana, chinesa e grega, você não precisa continuar sofrendo tanto, as demandas elas diminuem muito e o sofrimento diminui muito. Você aprende com o sofrimento e já não sofre tanto, digamos assim. Então, é assim, uma certa diferença entre essas duas maneiras de ver a vida. De acordo com os filósofos indianos, a satisfação é possível, né, após um aprendizado. De acordo com os psicanalistas, nunca é possível. É interessante ver isso aí. O ser humano de mentalidade mundana, como foi colocado aí, tem dificuldade de compreender essas ideias que são diferentes das ideias que estão correntes por aí, né? Ideias que estão correntes é correr atrás de dinheiro, de fama, de reconhecimento, de maior número possível de seguidores, maior possível de pessoas nos aplaudindo, nos elogiando, né? Os sábios, né, como diz ali, Budas, né, os Budas não estão atrás disso, né? Eles estão atrás da riqueza que existe dentro deles, né? Desse diamante que existe dentro deles e dentro de todos nós. Só que nós estamos buscando essa riqueza fora, através dos sentidos, dos alimentos, das cenas, né, das palavras das outras pessoas. Todo esse prazer que é buscado fora e essa fuga do sofrimento, ela existe dentro de nós, esse prazer, uma fonte muito maior de prazer existe dentro de nós, dentro de um estado calmo, contemplativo, meditativo. Nesse estado calmo, contemplativo, existe grande prazer. Na busca desse conhecimento, para chegar nesse estado meditativo, também é muito prazerosa e muito mais prazerosa que, que aquela fonte de prazer obtida através do desfrute de sexo, de comida, de passeios, de outras coisas que as pessoas buscam bastante. Por que as pessoas continuam buscando isso? Porque elas só conhecem isso. Elas nunca chegaram num estado meditativo, contemplativo, ou nunca navegaram por essa busca de conhecimento, essa busca de entendimento da vida, da razão da vida, dos fenômenos físicos e nos fenômenos espirituais. Nunca buscaram isso. Então, nunca tiveram o prazer de fazer isso. Então, elas continuam achando que sexo, que comida, que isso e aquilo é a busca, é a razão de viver.
Mas é óbvio que não é, porque chega um certo momento da vida, geralmente após 50, 60 anos, que as pessoas começam a perder as suas capacidades de desfrute deste mundo físico. Começam a ter problemas na ordem sexual, problemas para comer, problemas para digerir os alimentos, já não consegue comer muito, já começa a cair os dentes, já não tem como nem mastigar, né? Então é óbvio que esse processo não é o objetivo final. Se fosse o objetivo final, a gente deveria ficar cada vez melhor em fazer isso. E a gente fica cada vez mais incapacitado de fazer isso, e ao contrário, a gente fica cada vez mais capacitado de fazer reflexão, né? Uma coisa bem interessante é a seguinte: por que o ser humano ele começa a ter dificuldade de caminhar, de se movimentar com o passar da idade, assim, com o avançar da idade? Justamente para sentar e meditar, para sentar e pensar, para sentar e refletir. Isso é arquitetadamente montado para que isso aconteça. Então, se o objetivo da vida fosse aproveitar as coisas dos sentidos, com o passar da idade, a gente fica cada vez com mais capacidade de fazer isso. Mas é justamente o contrário. A gente fica com mais capacidade de refletir, de pensar, de meditar. Por quê? Porque o nosso corpo vai perdendo essa capacidade de, né, a visão, né, a audição, tudo começa a regredir. E só não enxerga quem não quer essa situação, né? As pessoas não param para olhar assim, pô, as pessoas estão, que nem o que falou do Buda, né? Parece que todo mundo hoje em dia é um Buda, né? Aquela fase Buda, príncipe escondido no palácio, né? Ficava só Sim, enxergando as coisas bonitas do palácio, né? Prazeres, comida, mulheres, diversões, música, né? Só fica vendo aquilo e não estava vendo a morte, né? O envelhecimento, adoecimento, né? As pessoas ficam dentro do palácio, parece a maioria dos seres humanos hoje em dia parece o Buda dentro do palácio. sim, O que nós precisamos é sair do palácio, começar a ver que existe morte, que existe doença, que existe envelhecimento, e tudo isso são fontes de sofrimento, né? É claro que o sofrimento tem benefícios, mas tem benefícios para quem enxerga os benefícios. Quem vai entrar no sofrimento, começar a reclamar, começar a se lamentar, começar a xingar, não vai adiantar também sofrer, né? com certeza. E existe essa evolução espiritual que foi a do Buda e a que o Buda nos recomenda, que é a evolução através da meditação, né? Existe isso, existe também uma evolução espiritual possível através do estudo também, é um bom caminho espiritual, o estudo dos livros clássicos, digamos assim, mas existe também um outro tipo de sofrimento, não sei, acho que não mencionamos ainda aqui hoje, que é um sofrimento interessante, é o sofrimento da privação dos sentidos, né? A privação é, do prazer sensório de forma intensa. Por exemplo, quando você fica no deserto. Jesus foi ao deserto e muitos outros profetas foram ao deserto. E no deserto que eles aprenderam. É curioso, porque você vive uma situação ali que você não se alimenta bem, você não está numa solidão muito grande, não há ninguém ali para você conversar, você às vezes nem mesmo água você tem muito, você vive essa solidão, essa privação, mas é interessante porque às vezes no meio dessa grande privação surge na pessoa um contato cósmico, um contato com Deus. É interessante. Eu pessoalmente nunca passei por isso, mas eu sei que há pessoas que passaram por isso. No meio das grandes privações, um contato cósmico, um contato com Deus. Esse seria talvez o sofrimento mais bem remunerado que temos, não é? Que é aquele sofrimento intenso, físico, mas que te leva ao contato cósmico, né? E que existe não apenas Jesus, não, teve outros que passaram por situações similares também, né? É interessante esse sofrimento. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso tempo, já vamos fazer as nossas considerações finais. É um assunto mais vasto, mais profundo que foi abordado aqui, mas conseguimos dar aí fazer algumas considerações a respeito disso. É um assunto que merece a nossa reflexão, merece a nossa observação quando estivermos sofrendo, quando estivermos passando por dificuldades, nos observar e ver o que está acontecendo, quais são as reflexões que estão surgindo naquele momento. Procurar se afastar um pouco da reclamação, da raiva, da lamentação
e procurar olhar assim o lado bom daquilo, o que eu estou aprendendo com isso, o que isso está trazendo de bom para mim. Acho que essa é uma abordagem que a gente pode fazer. Claro, talvez a gente não consiga fazer totalmente, a gente vai dar umas reclamadas, umas lamentadas, mas no meio dessa reclamação, dessa lamentação, alguma coisinha se aproveita de ensinamento, de Com aprendizado. certeza. Com certeza. Sofrimento é ruim, mas tudo bem, nós estamos aí, a vida é essa, e aceitemos alguns pequenos sofrimentos que tenhamos que ter porventura. É isso aí, a vida pode ser boa. Aproveite a vida porque ela pode ser boa. A vida, além dos sentidos, é muito boa. É isso aí, a vida com Deus, a vida na busca de Deus é muito boa. A Com vida certeza. corrida sensorial, na Teshura Mate Buddha. Sábios não Exatamente. se deleitam com isso, Buda não se deleita com isso. Quem é sábio, quem tem discernimento aguçado, não busca esses prazeres sensoriais. Sabe Exatamente. que é fonte de miséria, como diz a Bhagavad Gita. Então, tudo de bom para vocês, muita paz, muita luz para todos. Namastê. Namastê.